Irmãos, a pregação de hoje ela tem como título Cuidado com o momento que esteja passando. Guarda esse título, Cuidado com o momento que esteja. Nós vamos entender o porquê. Amém? Eu faço uma introdução. Eu coloquei até um dito popular aqui, ó. Alguém já ouviu esse dito aqui, ó? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aonde eu quero chegar, e depois nós vamos colocar o versículo que nós vamos apregoar hoje. Muitas vezes nas nossas vidas vão aparecer oportunidades, convites, propostas que têm um só objetivo: ou nos tirar do caminho que é Jesus, ou nos desviar do caminho que é o Senhor Jesus. E o inimigo das nossas almas, ele é tão astuto ao ponto de que ele trabalha de acordo com a nossa necessidade. Ele vai de encontro com aquilo que nós precisamos naquele momento e nos oferece algo que só tem um objetivo: nos tirar do... Por isso o título, Cuidado com o momento que você esteja passando. Aí, meus irmãos, a gente sempre conversa e tem uma perguntinha que você tem que fazer sempre. Tudo que aparecer na tua vida, todo tipo de convite, de proposta, você faz uma perguntinha assim, ó: Senhor Jesus, o Senhor está no negócio? Se Ele tiver, vai em frente. Agora, se Ele não tiver, mesmo se for algo irrecusável aos olhos humanos, que as pessoas até vão olhar para você e falar assim: não acredito que você não vai aceitar isso. Fala: não, não vou. Por quê? Porque vai me tirar a dor. Um exemplo rapidinho. Às vezes a pessoa se sente tão carente que ela está atrás de um companheiro, por exemplo. Ah, mas eu quero ter um companheiro do meu lado. Vigia. Porque o inimigo não vai mandar para você uma pessoa com 2 chifrinhos e um rabinho, falando que ele vai te tirar do caminho. Não, pelo contrário. Ele vai te mandar uma pessoa com formosura para te enganar. Então, tudo aquilo que você está passando, cuidado com o momento que você esteja passando. Seja um emprego, vigia. Porque o inimigo trabalha de acordo com a nossa necessidade. E só tem um objetivo, ele tem: nos tirar de vez ou nos desviar do caminho. E quem é o caminho, a verdade e a vida? O Senhor Jesus, amém? Vamos para o versículo que nós vamos pregar hoje. Lucas 4, do 5 ao 8, está escrito assim, ó: E o diabo, levando-o ao monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Amém, irmãos? Todo mundo sabe que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E só que o que mais chama a atenção nesse versículo é que o diabo escolheu um momento de tempo. Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Ou seja, o diabo, ele soube o momento e o tempo certo para agir. O inimigo das nossas almas, ele sabe o momento e o tempo certo para agir. E o objetivo dele é nos tragar. Não está escrito lá que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão para nos tragar? Irmãos, tragar é comer rapidamente. Tragar não é degustar, não. Ele quer acabar com a gente rapidamente. É esse o objetivo dele. Nota que Jesus, se a gente for um versículo anterior, 2 versículos anterior, Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Certo? E a Bíblia relata que ele teve fome. Quer dizer, ao momento que o inimigo usou para falar isso aqui para ele, ó, Lucas 4, 3, 4.
E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O diabo escolheu o momento certo. Na hora que ele teve fome, olha o que ele fez. Ele veio com aquilo de acordo com a necessidade de Jesus naquele momento, que a Bíblia relata que ele teve fome. Amém, irmãos? Aí, você nota que no momento inoportuno, o que é um momento inoportuno na vida da gente, na vida, no caso aqui de Jesus estava passando ali, sobrevém o quê? É a mesma coisa que um mau momento. No momento inoportuno, ele escolheu, esse momento de tempo e mostrou para o Senhor Jesus todo o brilho, toda a glória e todo o colorido desse mundo. Está escrito lá, olha, precisou do momento de tempo para mostrar todos os reinos. Sabe aquilo que aos olhos humanos chama atenção? Ele escolheu o momento de tempo, ele mostrou toda a glória desse mundo, todo colorido, aquilo que a gente fala, meu Deus, que maravilha. E aí ele diz assim, te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Qual que era o objetivo dele quando ele mostrou todo o colorido do mundo? Lembra que a gente falou? Fazer com que Jesus saísse do... Então vão ter propostas nas nossas vidas que só tem esse objetivo. Aquele queria desviar Jesus do caminho, que é o Pai. Ele falou, tudo isso aqui eu te dou, se prostrados me adorar. Então, irmãos, tome cuidado, porque nas nossas vidas não vai ser diferente. Ele sabe certinho o que cada um aqui está passando. Você sabe por quê? Guarde isso. Existem orações que nós temos que abrir a boca e clamar. Mas existem orações que você fala só no mexer dos lábios, em pensar, porque o nosso inimigo escuta e ele é astuto. Outra coisa, quando a gente fala em momento, cuidado com o momento, num curto momento de tempo, a gente pode tomar decisões diante dessas mesas que não pode mais ter volta, ou seja, não tem mais solução, que pode colocar em risco até a salvação das nossas almas. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Eu falei assim, mas um momento de tempo é um piscar de olhos. O que você pode fazer num piscar de olhos? Às vezes você fala nada. Ao mesmo tempo você pode fazer nada e tudo. Se você estiver no volante de um carro e se distrair num piscar de olhos, você pode perder a sua... Então, cuidado com o momento. Eu vou citar algo que eu conversei com essa mãe uma vez. Uma vez essa mãe estava culpando Deus. Não, mas Deus não existe. Mas por que Deus não existe? Porque a minha filha se foi. Aí a gente procura saber por que a filha dela se foi, partiu desse mundo. A filha dela estava no volante na estrada. Ela ligou do celular dela para a filha. Naquele momento, a filha no que foi atender, ou seja, num piscar de olhos. E ela até hoje ela não consegue tirar aquilo de dentro dela. Ela se culpa até hoje pela morte da filha. Porque ela escutou o alô. E aí cessou tudo. E só foram buscar a filha dela com o carro batido e morta. Então cuidado, que no momento de tempo, a gente pode tomar decisões diante de mesas preparadas, que não pode mais ter solução. Não pode mais ter como a gente voltar atrás. Outro exemplo que eu coloquei. Quantos já ouviram assim? Nossa, tinha 10, 20, 30 anos de evangelho e abandonou. Você sabe por quê? Porque passou por um momento difícil. E naquele momento, ele decidiu por algo que fez com que o tirasse do caminho. E uma vez a gente na casa de Deus, a Bíblia diz que se a gente der um passo para trás, a nossa vida retrocede 7 vezes mais do que era antes. Por isso, como a gente sempre fala, está escrito lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, comer rapidamente. Ele está ao nosso derredor, esperando só o momento adverso, o mau momento,
para nos oferecer algo, para que Ele possa nos tragar. Agora olha que interessante, irmãos. Todos nós aqui passamos por algum momento, a todo tempo, certo ou errado? Eu não sei o momento que a irmã está passando, se é um momento bom ou ruim. O momento que o irmão está passando, se é um momento bom ou ruim, né? Mas eu classifiquei alguns momentos. Existem momentos favoráveis e desfavoráveis. Existem momentos agradáveis e desagradáveis. Existem momentos de bonança e tempestade, que é o do barquinho. A todo tempo nós estamos passando por algum momento. Eu não sei qual momento você esteja passando. E aí eu coloquei aqui, de acordo com a pregação que foi feita na quinta-feira passada. Muitos no desespero do momento não sabem esperar. Lembra? Atravessa a decisão de Deus. Não tem calma, não tem mansidão para esperar, né? E acabam por fazer escolhas erradas, que acabam até com a própria vida. Mas não é só a vida terrena, não. Com a vida espiritual. Irmãos, é muito sério quando a gente fala das mesas preparadas. Às vezes você necessita tanto do emprego e você não sabe esperar. E aparece um emprego que vai te tirar do caminho. Que nem a gente falou, às vezes você está tão atrás do relacionamento e não sabe esperar. Deus coloca a pessoa certa na hora certa. Nós já falamos aqui, Deus não une vida, Deus une propósito. Qual que é o propósito seu? O propósito meu é seguir o que está escrito. Meu Deus, coloca uma pessoa do meu lado que tem o mesmo propósito que eu. Então cuidado com o momento que você está passando. Vigia, porque Ele pode te tirar do caminho, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E Deus disse, está escrito lá, ó, ao tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Está escrito lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele não falou que só ia ter momentos bons, falou? Não. Ele falou lá, ó, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A plantação dói, mas a colheita todo mundo quer ter. É ou não é? Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e de rir. Ele não falou que a gente só ia rir. No mundo tereis aflições. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Ele não falou que você só ia ganhar, falou que você ia perder também. A gente aprende com as perdas. Há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e paz. Ele não falou que só ia ter paz. Falou que nós íamos ter guerra. A única coisa que ele falou é o seguinte: vigia no tempo difícil. A única coisa que ele está falando para nós é o seguinte: vigia no momento de tempo que virem as tentações. Vigia no momento de tempo que te oferecerem algo que vai te fazer sair do caminho, que é o Senhor Jesus. É só isso que ele está falando para a gente. Irmãos, como a gente já falou aqui, a gente não sabe o momento que cada um está passando. Mas algo a gente tem que guardar para a noite de hoje. Tudo, independente do momento que você está passando, você usa para sair dele, que é a arma mais poderosa que o cristão tem. A palavra de Deus. Lógico, aliado com a oração, se torna mais forte ainda. Mas qual a arma, a maior arma que nós temos para guerrear com o nosso inimigo? É a própria palavra. Então, quando você for guerrear com o inimigo, você usa da palavra de Deus. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória deste mundo, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e a só Ele servirás. Irmãos, coloquei aqui que as nossas decisões tomadas a cada momento é o que vai definir se nós vamos para o reino dos céus ou se nós vamos para o inferno. E nota que Jesus ele não se deixou distrair pelo colorido do mundo. Pelo contrário, ele sempre usou da palavra. Lembra do pão?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, nos momentos difíceis, nós usamos da palavra também. Porque as decisões que nós tomamos a cada momento, durante todo o dia, é o que define se nós vamos para o reino dos céus ou se nós vamos retroceder e mais uma vez, vigiemos, porque é uma briga constante entre a carne e o espírito. E o inimigo, ele quer fazer com que o espírito não sobressaia diante da carne. Algo muito importante que eu quero falar para a igreja agora. Existem pessoas conquistando tudo o que quer nesse mundo. Tudo. Às vezes as pessoas olham e falam, mas eu estou fazendo o que está escrito. Estou fazendo o que está escrito. E não acontece na minha vida. Olha fulano lá. Está tudo ao contrário, as coisas acontecem na vida dele. Sabe por quê? Porque quando o inimigo mostrou para eles o colorido desse mundo, eles se prostraram para o inimigo. Então não se iluda. Tem lugares aí que você vai, as pessoas pegam o microfone para dar um testemunho e fala tudo o que está conquistando. Mas aí você vai ver a vida da pessoa. Se você for investigar mesmo a vida da pessoa, cara, testemunho a gente sempre ensina. O testemunho ele tem que ser fiel e verdadeiro. Para ele ser fiel, ele tem que mostrar o caminho. Esse caminho nos leva à verdade. E essa verdade nos dá a vida. Lembra o exemplo? Ah, eu me formei na universidade. Tá, você se formou como? Você estudou, o caminho foi estudando? Ou você colou, o caminho foi colando? Ah, eu conquistei 10 carros, 5 casas. Tá. Ué, ele é dono do ouro e da prata, ele pode dar para quem ele quer, ele quem enriquece, ele quem empobrece. Mas qual foi o caminho que você conquistou? O grande problema de hoje é que as pessoas não querem saber o caminho. Eles querem só saber o que conquistou para ver se eles conseguem chegar lá mais rápido. Então não se iludam, meus irmãos, não se iludam para que falsos testemunhos te enchem os olhos, que é o colorido desse mundo. Não se iluda, tá? Não se iluda. A gente sempre fala, né? Tem gente que tem tudo, mas não tem paz. Não tem paz, que é o mais importante. Deita na cama, rola para lá e para cá e não tem paz, não consegue nem dormir. Por quê? Porque não está no caminho. Porque quando você está no caminho, ainda que você não tenha tudo, mas não vai te faltar nada, mas uma coisa você vai ter dentro de si, que é paz. Você estando no caminho, sendo justo perante a Ele, nada vai te faltar. A Bíblia diz, fui jovem, hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar. O problema, pessoal, é que muitos estão correndo atrás de um evangelho para conquistar algo nessa terra e mostrar para os outros que estão conquistando. Não se iluda com esse tipo de testemunho. Testemunho pobre, que não edifica, que não mostra o caminho, que não diz a verdade e que não leva a vida. Não é vida que não, é a vida eterna. Pessoas convencidas, lembra que a gente falou? Está convencida que Jesus andou sobre as águas, está convencida que Jesus abriu o mar, está convencida que Jesus cura, mas não está convertida, não se converte. Fala de um evangelho um para o outro, são tudo convencidos. Amém, pessoal? Agora olha que bênção, ó. Eu fui buscar a mesma passagem em Mateus. Mateus, Marcos e Lucas têm a passagem, né? Olha o que diz lá, ó, no finalzinho, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles servirás. E o que aconteceu? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o ser... Irmãos, está escrito lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de... Foi o que aconteceu com Jesus. Em outras palavras, se nós resistirmos ao diabo, nos sujeitamos a Deus, nos momentos difíceis que nós estejamos passando, diante de mesas que podem nos tirar do caminho, a gente usar como arma a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai enviar anjos para nos servir. Amém, irmãos? Guarda isso. Vai ter dias difíceis mesmo, como todos aqui vieram testemunhar e falaram. Às vezes naquele momento difícil pode te oferecer um emprego que vai tirar mais do caminho, ou te desviar dele. Suporte.
diante de uma adversidade, de uma doença, a gente não sabe o que é, algum problema familiar que tem, a gente não sabe, mas usa como guerra na hora que vinham as propostas, na hora que vinham as soluções rápidas. Guarde algo: quando a esmola é demais, o santo, quando a coisa quer acontecer da noite para o dia, Deus pode fazer da noite para o dia? Pode, lógico que pode, mas analisa qual o caminho daquilo que estão te oferecendo. E Jesus, o Senhor está no negócio? Se não tiver, meu caro, sai fora. Eu quero deixar algumas reflexões aqui, e aí eu quero entregar a palavra de hoje. Analise você o momento que você está passando, cada um aqui. Nós temos a área da nossa vida que é a família, a área espiritual, a área da saúde, a área profissional, a área sentimental. Analise como que está, o que você está passando em cada uma dessas áreas. Cuidado, porque diante do momento da sua necessidade é onde surgem as mesas que podem te tirar do caminho. Seja qual for a oportunidade que surgir na tua vida, pergunte se Jesus está no negócio. Se Ele tiver, vai em frente. Se não, meu caro, nem que enriqueça os olhos, que as pessoas te chamem de louco, você não vai aceitar não, porque vai me tirar do caminho. Lembre-se, o nosso inimigo sabe o que necessitamos naquele momento de tempo. Jesus no deserto, Ele escolheu o momento de tempo. Se Jesus foi tentado no momento de tempo, você acha que com nós vai ser diferente? O diabo é tão astuto, tentou Jesus, que é o único santo. Cuidado para que num momento de desespero você não aceite algo que pode colocar em risco a sua salvação. Lembre-se que em um curto momento de tempo podem te oferecer todo o colorido desse mundo, que vai te encher os olhos. Diante das propostas que podem te desviar do caminho, sempre usem como arma a palavra aliado com a oração. Amém? A nossa salvação depende das decisões que tomamos ao momento aí, ó. Eu posso estar salvo agora aqui. Daqui 10 minutos eu posso não estar mais salvo. O que eu vou decidir daqui 10 minutos? Naquele momento. Não se esqueça, o nosso adversário é astuto. Ele vai agir de acordo com a nossa. Se você está precisando de um emprego, ele vai te oferecer um emprego. É onde você vai analisar se esse emprego é de Deus ou não. Amém? O nosso adversário trabalha com o tempo. Ele não tem pressa ao tempo. Ele trabalha. A maior arma que ele tem é o tempo. Ele fica 1, 10, 20, 30, 50 anos ao nosso derredor esperando um momento de tempo para poder agir. Ele não tem pressa. Guarde isso, irmãos. Vigiemos, porque Ele quer agir no momento inoportuno, que é um mau momento. E o legado da mensagem é: se no momento de tempo ruim você não aceitar as mesas preparadas, usar como arma a palavra de Deus para sair dela, se sujeitar somente a Deus e resistir ao diabo, Ele envia anjos para te socorrer na tua necessidade. Amém, irmãos? Amém, meus amados. Eu vou contar um testemunho em cima disso, tá? Em julho do ano passado, eu recebi um convite, me ligaram, proposta de trabalho. Assim como foi instruído pelo pastor, quando veio essa proposta de trabalho nas minhas mãos, a primeira pergunta que eu fiz para Deus é: Senhor, vem de ti? Fui para o monte buscar em oração para saber se eu deveria realizar a transição do meu trabalho, porque com certeza diante dessa proposta eu teria a oportunidade de negociar algo melhor para a minha vida, em termos de remuneração salarial, porque quando a pessoa bate na tua porta, ela tem interesse, existe um negócio. Então aquilo que eu recebia, com certeza eu iria receber mais do que eu recebo no meu emprego, na minha atividade. Depois de feita a oração e clamada a Deus, eu abri a palavra. Quando eu abri a palavra, caiu em Ezequiel 28, quando Deus manda uma profecia contra o rei de Tiro. E lá faz menção do diabo de cabo a rabo, aonde existiu um até que na vida dele. A hora que eu abri a palavra e Deus me deu a resposta, logo em seguida eu liguei para a pessoa e falei: agradeço o convite,
muito obrigado, mas não é tempo determinado para eu tomar posse de algo dessa natureza na minha vida. Se eu tomo posse daquele trabalho, você pode ter certeza que hoje eu não estaria aqui, junto com vocês, cultuando na casa de orar. Provavelmente eu estaria num carro ou em qualquer lugar, fazendo trabalho. Cuidado, porque há propostas que o maligno traz. Ele entrega para te tirar do centro da vontade. Se ele te entrega um relacionamento errado, a primeira coisa que esse relacionamento errado vai fazer, lembra? Vai tirar a gente de dentro da casa. Se eu abraçar uma oferta de trabalho errado, vai tirar de dentro do propósito de Deus. Cuidado, porque é isso que foi falado. Mas só que quando nós nos sujeitamos, pode até vir a tentação, nós resistimos ela. E o mais lindo que foi falado, os anjos vêm mas só serve aqueles que se sujeitam ao que está escrito, que é a palavra de Deus, e resiste. Quem não está se sujeitando e não está resistindo, está se curvando, está se prostrando. Mas quem está se sujeitando e está resistindo, está no deserto, está passando fome, está tendo necessidade, mas também vai chegar o tempo que os anjos vão vir e vai trazer o suprimento para toda vida, em nome de Jesus. Amém?